Om Shanti, muy bienvenidos, bienvenidas ao Amor-lhe de hoje. E como sempre, é um Amor-lhe lleno de novidades. O oceano de conhecimento está nos dando uma ducha de energia pura diariamente. E esse é um Amor-lhe onde Baba especialmente está ponendo o foco en el servicio, en crear novedades, en reunirse, atrever a criar equipos. Muy bello. Tenho certeza que vão sair muito llenos de ideias, de propostas. Assim que vamos escutar a Baba, vamos compartilhando alguns pontos, añadindo ideias. Les parece? Hoy es la mole sacar, la mole de 3 de julio de 2023. Já estamos em julho, mais de la mitad del año. Y la esencia, nuestro dulce Baba dice, dulces hijos, cría nuevos inventos para el servicio. Cría nuevos inventos para el servicio. Amplía el servicio. La manera de tener éxito en el servicio es poner a las madres al frente. Y la pregunta, ¿con qué modales deberían hablar para ser capaces de demonstrar palabras de autoridad? No, voy a repetir la pregunta porque es muy bella. ¿Con qué modales deberías hablar para ser capazes de demonstrar palabras de autoridad? Tenemos dos respuestas. Número 1. Siempre que habléis a vuestros mayores, habla de forma educada, no de forma familiar. Aquela palavra familiar de familiaridade. Isso também é ter modales. Habla con autoridad, pero definitivamente dad respeto. Esses modales também se ensinam em la escola. Respuesta 2. Nunca deverías hablar con arrogancia. Siempre permanece alegres com a intoxicação do conhecimento. Sempre permanece alegres com a intoxicação do conhecimento. Uma cara alegre hace muito serviço. E a canção para hoje, que ha passado com a gente de hoje em dia? Om Shanti. Se ha explicado a vosotros, dulces hijos, que muitas almas se han vuelto muy pecadoras. Buenos hijos clamam. El pecado ha incrementado mucho. Es ao cometer pecado que los seres humanos se vuelven impuros. La gente le recuerda y dice, oh purificador, bien, hace caritativas a las almas pecadoras. Esse mundo é impuro, por isso também deve haver um mundo puro. Ao mundo incorporal não se lhe chama el mundo puro. Essa é a terra de la paz. Los mundos puro e impuro são para os seres humanos. Não, aquilo que Baba quer dizer é que essas duas expressões se referem ao lugar donde la obra está sendo encenada, não? E o mundo incorporal, certamente, é o mundo puro, pero o mundo de la paz, aí não há a dualidade puro e impuro. Então, no mundo de la edad de hierro são impuros, e no mundo de la edad de ouro são puros. Só o Padre Purificador estabelece o mundo puro. Los eruditos, pândites, criaram as escrituras. ¿No? Os sábios, os santos, criaram as escrituras. E eles han mencionado o nome de Vyas.
O nome de aquele que falou isso também se deveria mencionar. A gente não sabe quando se criaram as escrituras. Vosotros, hijos, sabeis que não há escrituras em las edades de ouro e plata. Entonces, allí no hay nombre ni rastro del camino de la devoción. El Padre os mantiene vivos con el conocimiento, ¿no? Que é a experiência que temos agora que diariamente Baba como nos entrega essa energia, ¿no? Nos mantém vivos, atentos. Permaneceis vivos durante 21 nascimentos com o conhecimento e depois Maya viene e os converte em cadáveres. Uma palavra forte, pero Baba vai usá-la várias vezes. Esse é o mundo de cadáveres, se lhe chama um cemitério. A palavra em hindi é Cabristan. E nesse momento se diria que é um cemitério lleno. O intelecto de todos deveria estar trabalhando nisso. Em la Gran Guerra se convierte em um cemitério lleno. Não é assim em outras guerras. Está escrito no Bhagavad: todos os hijos do oceano do conhecimento estão enterrados em um cemitério. Maya ha hecho a todos sentar-se em la pira de la lujuria e le has quemado. Todos estão enterrados en el cemitério. Essa consciência de corpo profunda. Também se menciona no Corão de los muçulmanos que todos estão em um cemitério. Quando é o tempo de saudar, Allah viene e los despierta. A mirada muçulmana. Ele converte o cemitério em la terra de los ángeles, Paristã. Baba os havia dicho que está escrito no templo de Birla, em Delhi, se convertiu em Paristã. Vou repetir essa frase. Baba os ha dicho que está escrito no templo de Birla, que Delhi se convertiu em Paristã. Agora sim, faz sentido. Portanto, ele seguramente hubiera convertido o cemitério em uma terra de ángeles. La aniquilación no tiene lugar, pero mucha gente muere. Há muito poucos seres humanos em la Edad de Oro. Allí solo existe la única religión original eterna de las deidades. La condición allí não é la descrita em la canción, ¿no? Que sucedeu com os seres humanos de hoje. En el paraíso, nadie causa pesar a nadie. Que maravilha, não? Se imaginar como é nosso mundo. Allí eles causam tanto pesar, incluso se matam uns a outros. Baba recebe notícias. Quando alguém se enamora de la mujer de outro, incluso mataria sua própria mulher envenenando-la. Esse mundo é impuro, por isso se canta, ó purificador, vem. Sin embargo, eles não se consideram impuros. Se diz a la gente que é impura, se ofende. Agora sabeis que vosotros também fuistes impuros. O Padre os está purificando. Agora tenéis que dizer ao mundo que é Shiv Baba quem hace puro ao mundo puro. Aquele cujo cumpleaños celebram ha venido a hora. Ao princípio existia a lei de primeiro mostrar-se-lo ao rei, quando se criava algum invento novo. Ele, o rei, solia tomar-lo em suas mãos. Agora não há reis. Mostra esse invento a todos, não a todos do governo. Deveria unir-os para aprovar uma proposta.
obtém uma petição firmada por miles e entrega esta petição ao governo, Para dar publicidade a um evento, se le muestra a mais alta autoridade. Baba está nos dando os detalhes acá, ¿no? De como fazer uma boa publicidade. Essa autoridade, então, hace as gestiones. Assim que vosotros também deveriam hacer lo mismo. Explica acerca daqueles cujo cumpleaños está por chegar. Baba se refere aqui como a los festivales. Si explicáis el día de la festividad de alguien, entonces todos comprenderán y dirán, verdaderamente parece correcto. El Padre vino hace 5.000 años. Bara, que era la más elevada en lo alto, el gorrión dorado, ha llegado totalmente a valer una cáscara. El Padre Supremo, el alma suprema, la hace como un diamante. Ele os está dando esse conhecimento através de Brahma. Podeis explicar. De hecho, cada ser humano é um Brahma Kumara ou Kumari. Esse é o pedido. A religião Brahmin se cria através de Brahma. Depois, o árbol genealógico inteiro está formado por deidades, guerreiros, mercaderes e chudras. Os outros podemos explicar festivales, podemos explicar os festivales muito bem. Se está acercando de Mala o Festival del Rosário de Luces. Sabeis que agora há uma oscuridade extrema em cada lugar. Quando sale o sol do conhecimento, a oscuridade e a ignorância se dissipa. Verdadeiramente há oscuridade extrema. Nenhuma das almas conhece a seu Padre. A luz de todos se encende ao conhecer ao Padre. A ele também se le conhece como la chama. Podeis explicar muito bem nesses festivales principais. Não utilizar a própria festividade para explicar o conhecimento de Baba. Também lhes podeis explicar ao governo. Especialmente agora tenéis que avançar. E hoje Baba está dando um método muito bueno para avançar. Coloca as madres ao frente. Los hombres, los hermanos, não devem avergonçar-se de isso. El Padre os explica como deveriam despertar a outros. Reunir-os, firmar uma petição e depois explica. 2 puntitos. De hecho, cada uno de vosotros é um hijo de Shiva. ¿No? Dependendo de onde estamos, cada uno de nós é um hijo de Deus, ¿no? Para entrar no linguagem do lugar. Não é que todos sejam Shiva. O Padre é uno solo. Ele é o Criador, aquele que purifica o impuro. Se deveria escrever um memorando, mostrárselo a los principales, a los mayores. Vosotros despertais aos seres humanos, pero ellos creem que os seres humanos se hacen puros, banhando-se no Ganges. Sin embargo, el Ganges não é o purificador. El purificador só é o único incorporal. Ele é o océano do conhecimento que enxueve conhecimento. Todo o demás é fé ciega. Hijos, agora vosotros habéis recebido autoridade. Está escrito em las escrituras que las Kumaris foram criadas para lançar flechas.
Los grandes gurús. Los hijos muy buenos pueden hacer esse trabalho, pueden dar charlas. Aí, Baba está nos invitando a dar charlas. És número indefinido em um exército. Se necessitam modales para conversar com os outros. Quando se habla a los maiores, uno sempre habla de uma forma educada. A palavra entre parênteses, não, com todo respeito. Sin embargo, em vez de ser respeitosos, los hijos mal educados hablan em términos familiares, tu. Então, em vez de dizer Senhor, Senhor, se utiliza a palavra tu, quando não há esses modales elevados. Los modales los embebe el intelecto, incluso al estudiar. Los maestros siguen sendo buenos, pois os educam, os hacen dignos de receber um status. Aqui se refere aos educadores, os professores. El caráter de uno também está escrito en el registro. Hoy en día la gente no tiene tanto caráter. El mundo está completamente sucio. Escuchasteis la canción. ¿En qué condición está el mundo de hoy? Hijos, sabéis que ningún otro país puede ser como lo fue Bharat en ese tiempo, na Edad de Oro. Bharat foi el paraíso. Los sannyasis dizem que todo es vuestra imaginación. ¿Qué sabem eles del paraíso? Sí, emergerán algunos que estarão muito felizes de ver isso. Esses quadros são muito buenos. Eles hacen grandes estátuas de los Pandavas. E Baba diz, realmente não são tão grandes. Hacen Aravan de 30 metros de altura. Continuam incrementando seu tamanho dia a dia. La era de Ravan agora se ha hecho vieja. Agora tem 2.500 anos de edad. Podéis explicar muito bem no dia de Dachera, no el dia de la quema de Ravan. Es el reino de Ravan. Se le chama el mundo maligno. Alguém imprimiu em los periódicos que esse é um mundo maligno. Se la gente os pergunta, por que chamais a esse el mundo maligno? Decirles, em los periódicos tal persona dijo que esse é o reino de Ravan. As pessoas já estão falando mesmo. Quando o Padre vino, dijo, esse mundo é maligno. El reino de las deidades existe en la Edad de Oro. E Baba vuelve al punto de reunirnos. Deveriam reunir-os e consultar-os uns a outros. Vuestra meta e objetivo estão claros. La meta e o objetivo também estão escritos fora, en el tablón. Essa é uma escola e não se trata de fé ciega. Em todas as reuniões espirituais, escutam os Vedas, etc., e etc., com fé ciega. Isso não tem sentido. O Padre agora diz, gente de Bharat, quanto tempo haveis estudado, quanto tempo haveis estado estudando todos os grandes Vedas, Upanishadas, etc., não diriam que haveis estado fazendo isso desde a Idade de Ouro. Allí não há rastro do caminho de la devoção. A isso se lhe chama culto de la devoção. Durante medio ciclo é la noche de Brahma. Es entonces cuando comienza el camino de la devoción. Dios sin duda viene
porque devido a isso se celebra Shiva Jayanti, ou Shivratri também, como se chama. De que outra maneira vinha ele incorporar? Definitivamente haveria tomado o suporte de um corpo. Vosotros sabeis que o Padre toma o suporte do corpo de Brahma. Ele tem que vir em Bharat. O nascimento do Padre é em Bharat. O nascimento de Brahma também é em Bharat. O instrumento de Deus também é nascido em Bharat. Baba os ha explicado a imagem de la forma variada, essa forma que tem as idades no corpo, ouro, plata, cobre, nos pés, hierro. Entonces, la religión Brahmin es el alto copete. Ahora existe de forma prática. Shiv Baba, el incorporal, está sobre nosotros, Brahmins. Depois tenéis que mostrar o corpo de Brahma. Esta é Sarasvati. Depois está o clã Brahmin. Luego o clã de las deidades. O clã de los guerreiros e etc. Eles têm todos esses nascimentos. Podeis mostrar isso muito claramente e com precisão. Porque esse quadro é a ideia do ciclo também. Então, podeis mostrar isso muito claramente e com precisão. La noite de Brahma, la noite de Sarasvati e la noite de la dinastia de Brahma. E no dia, todos os Brahmins se convertem em deidades. E se os dão muitos pontos que tenéis que embeber. Não deveria ocorrer que escuteis com um ouído e deixeis sair por el outro novamente, e todos se acabam. Hoje Baba está falando algo distinto, não? Baba sempre diz, quando não é bueno, deixa entrar por um, sale por el outro. Pero hoje, quando é algo bueno, entra por um e há que tapar el outro para retener internamente essa energia buena, não? Então, vou repetir aqui. Não deveria ocorrer que escuteis com um ouído e lo deixeis sair por el outro novamente. E todo se acaba. Al igual que a gente que escute as histórias quando vão a reuniões espirituais e depois se marcham, não? E queda todo. Aqui recebeis o fruto instantâneo. Sabeis que mediante esse estudo tenéis que cambiar de seres humanos em deidades. Um câmbio muito, muito bueno. Allí não há meta e objetivo. O Padre explica muitíssimo, pero apenas emergem uns poucos. Alguns incluso se convertem em traidores. Deveriam explicar, isso é um campo de batalha, essa batalha que sigue acá. Mas muito poderosa. Alguns incluso suspendem. Isso também é um juego en el drama. Não todos podem ganhar. Hijos, sabeis que sois derrotados por Mayaravan. Esse é um juego de vitória e derrota. Los que são derrotados por Maya são derrotados por todo. Sabeis que os estáis convertindo em amos do mundo através de Baba. Deveriam ter essa intoxicação permanente. Por que se rompe essa intoxicação? Por que se rompe essa intoxicação? Estais estudando com o Padre, que é o Criador do mundo. Os estais convertindo em Narayan, de um homem comum, e em Lakshmi, de uma mulher comum. Nunca ocorre que o nosso estudante olvide seu estudo ou seu professor. Assim que, por que lhe olvidais aqui? Quando vais a casa, lhe olvidais por completo. Aqui, vosso intelecto tem muito boa fé,
Baba se refiere a ir a Madhuban, não aí. Quando estávamos personalmente frente a Baba, hoy também, porque Baba sutilmente viene aí para encontrar seus hijos, não é lá uma queda cheia de intoxicação e hace tantas promessas e tem tanta determinação. E depois, quando retornamos gradualmente, o termômetro vai bajando. Então, dice Baba, aquí vuestro intelecto tiene muy buena fe, derramais muitas lágrimas, e depois, quando os vais de aqui para la casa, nem sequer escrevem uma carta. Incluso hijos amados, muy especiales, que vienen como guías, lo olvidan todo. Ao menos deveriam escrever notícias do serviço. Baba, estou involucrado em tu serviço. De outro modo, Baba entenderia que Maya os ha enterrado no cemitério. O intelecto também disse: se deveria recordar constantemente a tal Baba que os converte em amos do mundo. Sin embargo, algunos hijos no le recuerdan ni siquiera una vez al mes. No le escriben ninguna carta. Maya convierte a algunos de ellos em completos cadáveres. Ni sequer escrevem uma carta mientras estão vivos. Assim que não há dúvida de que no lo harán quando hayan muerto. Baba também escreveria na carta quando vosotros escrevam primeiro. Los que recuerdan a Baba são os que vão a volver-se karmatit e sempre sãos. No karmatit livre da atadura de las cuentas kármicas. Definitivamente deveriam recordar a herência de Baba. Também deveriam ter uma intoxicação permanente. En esse tempo, vosotros hijos, endulçais vuestra boca com el recuerdo. Sabeis que estáis recebendo a mantequilla del reino del mundo. Eles mostram a Krishna com mantequilla em sua boca. Isso é o reino del mundo, não é significado. Há diferentes níveis de status de amo. Hasta o ponto em que hagam algo, recebem algo, de acordo a ele. Sabeis que Baba os está ensinando. A ele se lhe chama o Padre Supremo. Portanto, definitivamente recebeis a herência do Padre. La madre e el padre são necessários, porque solo entonces pueden nacer los hijos y recibir una herencia. Se disse, tu eres la madre y el padre, não para Shiva, todo com letra maiúscula. Tu eres la madre y el padre, y nosotros somos tus hijos. Al enseñarnos Raja Yoga fácil, nos convertiremos em amos do paraíso. Deverias explicar que verdadeiramente existiram 3 exércitos, recuerda? Pândavas, Kauravas e Yadavas. Ou, independe da ordem, não? Yadavas, Kauravas, Pândavas. Los que não têm um intelecto amoroso no momento da destruição foram destruídos, os Kauravas. Sin embargo, os que tiveram amor por Deus se convertiram em amos do mundo. Não só Kauravas, Yadavas também, que estavam desconectados de Deus, um intelecto não amoroso. Então, repito, sin embargo, os que tiveram amor por Deus se convertiram em amos do paraíso. É nosso dever decírselo ao governo. Volvendo à ideia que Baba estava mencionando, de criar um grupo que está
haciendo esse trabalho de reunir as ideias e uma petição firmada por todos, e então levar o governo. Podéis hacer que lo firmen todos os funcionários importantes que se encontrem com vosotros e se pondrán felizes. La tarea que estáis llevando a cabo es muy buena. Haced esfuerzos. Uno necessita tempo para isso também, e que assim podáis cuidar de todo. Existem muitas maneiras de hacer expandir el serviço. Sin embargo, a veces los hijos desarrollan arrogância e se causa muito dano quando têm familiaridade. Vuestra cara sempre deveria permanecer alegre, com intoxicação de esse conhecimento. Acha, acha Baba. E Baba se despide a los hijos mais dulces, amados, durante tanto tempo perdidos e agora encontrados. Amor, recuerdos y buenos días de la Madre, el Padre Baba. El Padre Espiritual dice Namaste a los hijos espirituales que decimos. Muy bien. Namaste, Baba, Namaste. Essência para el Dharma, número 1. Hace de esfuerzo mientras mantiene vuestra meta y objetivo frente a vosotros. Embebed modales divinos. No escuchéis isso por un oído y lo dejéis salir por el otro. De manhã na Baba já hablo na outra murli. Então, hoje está dando uma orientação específica. Número 2. El Padre, el Criador del mundo, aqui no sentido, Criador del mundo del paraíso, os está ensinando e sois sus estudiantes. Sus, com letra maiúscula, sois sus estudiantes, como um título. Mantened essa intoxicação, ser estudiantes de Deus. Cria diferentes maneiras de fazer serviço e permaneced ocupados en isso. Y la bendición, que está bien conectada con la murli de hoy, dice, bendición, que estéis constantemente alegres y libres de preocupaciones al hacer de los tesoros que os dá el Padre, vuestro próprio rumiar. No rumiando, nos hacemos dueños de los tesoros. Vou repetir toda a essência da bendição, que estéis constantemente alegres, livres de preocupações, ao hacer de los tesoros que os dá el Padre, vuestro próprio rumiar. La explicación. La imagen de vosotros hijos rumiando y teniendo recuerdo en el camino de la devoción es la de Vishnu. La serpiente se convirtió en una cama y se controlaram los vicios. Não sei se já viste essa imagem onde está Vishnu acostado sobre uma serpiente no oceano de la leche. No tendréis que preocupar-vos de ser derrotados por Maya ou de luchar. Constantemente sereis um conquistador de Maya, es decir, estareis livres de preocupações. Mantene diariamente novos pontos de conhecimento em vuestra consciência. Mantene diariamente nuevos puntos del conocimiento en vuestra conciencia y rumiarlos y os divertiréis. Vamos quedar llenos de ánimo.
estareis constantemente alegres, já que ao rumiar os tesouros que os dá o Padre, los experimentais como vuestros. E o slogan para hoje: um auto transformador es aquele de quem sempre surgem buenos desejos. No busca vingança, na palavra em hindi, badla lena. No busca vingança, badla lena, sino que lo demonstra transformando-se, badal kar. Sino que lo demonstra transformando-se, badal kar. Muito bem, preciosa Murli, não? Tão profunda. Baba habla coisas tão belas a cada dia para nós outros. E claro que cada um vai levar algo que está nesse momento de acordo com nossa realidade. Então, seria lindo saber o que cada um do outro lado está tomando dessa Murli de hoje. Para mim, mais de um ponto me chamou a atenção essa Murli, não? Baba mencionou tantas coisas importantes, como não ter arrogância, não usar a familiaridade, porque às vezes uno pode confundir-se dentro de um estado animado, alegre, e empieza como a entrar em uma parte que não condiz com os buenos modales, é como falar assim, demasiado aberto, com um linguagem comum e corriente, com as pessoas maiores ou com as autoridades. Uno pensa que está sendo simpático, mas em realidade não é o que Baba está nos ensinando, não? Há momentos para ser, como se chama, para jogar entre nós outros, para falar palavras entretenidas, divertidas, mas nesses momentos há que tomar essa autoridade de ser bem educado, e Baba está nos ensinando isso desde o início, não? Os buenos modales, as virtudes, dar consideração aos outros. Não só aos maiores, Baba diz consideração aos jovens maiores, é ver de acordo com o momento, o lugar, a atmosfera, como temos que atuar aí, não? E depois Baba também falava muito sobre as madres, não? A importância de manter as madres adelante. E tenho essa experiência aqui em Chile, é muito lindo, porque realmente sinto isso que Baba diz, que um centro que tem madres é como ter uma bendição, não? Porque as madres têm toda essa experiência, toda essa especialidade, uma compreensão muito mais ampliada do que lá de nós outros que não tivemos hijos, por exemplo, não? Podemos ter muita experiência, mas não nessa extensão que as madres ou padres têm, não? E obviamente que Baba utiliza a expressão madres por el tema de las madres na Índia, não? Dando um espaço para elas, um respeito para elas. E isso também se expande a todos os espaços do mundo. E também me chamou a atenção isso de ir mais à profundidade de isso, porque a intoxicação se vai, não? Estamos em alguns momentos, como dizia Baba na bendição, não? Rumiando e sostenendo essa intoxicação, e de repente passa algo interno, externo, e a intoxicação se vai, não? E definitivamente está conectado ao estoque, e ter um autossostenimento disso. Às vezes uno toma um tema, rumia e queda tão intoxicado, pero olvida de rumiar, de seguir renovando isso, não? Porque como, não sei, quando tem um alimento rico, poderoso, nutritivo, pero isso dura por algum tempo. Depois isso se põe viejo, então há que renovar, há que renovar. Então, isso, muita motivação que Baba nos deu nessa Murli de hoje, muitas coisas lindas. Assim que tenham um muito bom dia, vão rumiar, boas experiências,
e criar esse grupo precioso que também Baba dizia, não? Nos reunir uns com outros. E agora é uma oportunidade para isso, não? Com todos os eventos que estamos tendo na Casa de Baba, o Estado do Mundo chama, invita-nos para isso. Muito bem, então vamos fazer um momento de meditação e que estejam muito bem. Om Shanti. Om Shanti.